Antônio Silva, do Ayato Gumaché, iniciado dentro de Santos, na nação Jeje-Marie, há 46 anos. E hoje quero convidar todos e todas para participar da live da ação da lei emergencial Aldir Blanc, com o apoio da Prefeitura da cidade do Paulista. O nosso tema hoje é o Ningé, a importância e a influência da culinária afro no Brasil, onde a gente vai fazer mais do que uma apresentação. Nós vamos mostrar a influência, a importância e a identidade cultural que trouxe a culinária dos negros de um continente vindo para cá, uma civilização inteira vinda para cá, e a importância que isso se deu, aconteceu e ainda até hoje vive na nossa cultura, que vem através da ancestralidade dos nossos antepassados, negros vindo para cá escravizados, e que deixou hoje a sua marca registrada na nossa culinária. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão aqui hoje participando dessa live comigo, de coração, e a gente vai, dentro da apresentação dessa live que a gente está fazendo hoje, a gente vai falar sobre o Ningé, a comida de Santos, né? O alimento do corpo e da alma, e a importância e a influência que essa culinária e essa comida africana que atravessou um continente para vir para cá trouxe. O legado que ela deixa, a parte dela e a identidade que ela assumiu, a cultura, a ancestralidade, tudo isso está enraizado dentro da nossa alimentação. Quando a gente fala de alimento para santo, a gente fala dele em dois sentidos. É o alimento do corpo, porque ele alimenta o corpo, e é o alimento do espírito. E ela é o intercâmbio de ligação com os nossos deuses africanos, que é o orixá. É através dos olhos da comida seca, ofertada e oferecida aos pés do santo, em que você tem diretamente a ligação com ele, lembrando que o nosso santo, ele não desce para comer o prato do acarajé e a comida que foi colocada no pé dele, mas o nosso santo vai ter que retirar dessa comida a energia que ela transpassa para ele. Sem contar que essa energia vem também acompanhada da súplica, do pedido, do deitar a cabeça, da responsabilidade de quem arriou, de quem fez, do ato do comprar, do sacrificar, do deitar a folha no corpo para se manter o corpo limpo, para poder então ser oferecida no pé do orixá. Então, não é só uma comida, não é só um prato oferecido ao santo, é todo um contexto ligado a todo outro contexto que faz com que essa comida vire o elemento. Eu acho que, na verdade, o elemento principal de ligação que nós temos com o nosso orixá é a culinária. Ela vem em primeiro lugar. A fé move o ser humano, e a apresentação desses pratos e dessas comidas, que cada um tem suas simbologias, dependendo do orixá que está sendo oferecido, vem de retorno para o filho em bênção, em respaldo de tudo aquilo que ele pediu. Eu vou tentar, dentro desse contexto, falar com vocês no Iorubá e dizer o que estou falando.
Quando a gente diz, vou ao pé do santo e ofereço a comida para ele, traduzindo na linguagem africana, o filho vai fazer um igorossi, que é uma reza, e vai oferecer ao santo dele o ajebó, que é a comida feita, o alimento do orixá. E dali vem o processo. A mesma comida e esse mesmo ajebó, que alimenta o corpo, o espírito, ele vem à mesa dos homens, dependendo da forma de como foi arriado lá dentro. Se foi arriado para o ebó, para depois ser despachado, ou se foi arriado e depois trazido para a casa do abaçá, para o santo, para casa, para o barracão, como muitos conhecem, porque cada nação dá uma conotação diferente ao que se diz respeito a casa de santo. Tem gente que chama de abaçá, tem gente que chama de barracão, tem gente que chama de centro espírita, os umbandistas, tem gente que chama de terreiro. Ou o candomblé, ou as casas de santo, aqui dentro de Pernambuco, recebeu o nome de Xangô. Vai para a casa de Xangô de fulano, vai para o Xangô de cicrano. Mas, enfim, todo o contexto dá nos locais sagrados onde se reúne a ancestralidade. Eu vou apresentar a vocês prato por prato do que foi feito hoje e depois eu vou tentar falar de cada prato e dizer a vocês a história desse prato, que é para vocês saberem que não é só um prato de santo. Porque essa comida oferecida, ela tem toda uma história de luta, suor, sacrifício, súplica, lamento, choro e até mesmo morte dos nossos ancestrais escravizados e vindo aqui ao Brasil. É bom lembrar e falar para todos vocês que essa culinária africana que estamos apresentando para vocês hoje, ela sentiu a influência e a adaptação da terra chamada Brasil. Porque quando os negros começaram a cultuar aqui o santo, em primeira etapa, às escondidas na mata, porque a Santa Inquisição, a igreja, não vamos citar nome de instituições, mas a perseguição da igreja, na época, era grande demais, onde se formou a Santa Inquisição. Triste do negro que fosse pego na rua oferecendo uma simples farofa de dendê. Ele ia ser açoitado, ele poderia ser morto, ele poderia ser sacrificado para servir de exemplo pela Santa Inquisição, para que outros negros não ganhassem o caminho de fazer feitiçaria, porque era assim que era conotado. Então, a princípio, tudo isso era feito escondido. Teria-se um respaldo de, vamos dizer, mais folga nesse culto nos quilombos que foram formados pelos negros fujões, que saíram das fazendas e se esconderam e formaram quilombo, com vários quilombos famosos, como a gente tem do Zumbi do Palmares. Lembrando que isso deu a origem do que a gente chama, faladamente dito, candomblé. Na África não existe a palavra candomblé, existe culto ao orixá. Em Nigéria se cultua um santo, em Nigéria se cultua outro, e em Fé se cultua outro. Os santos são cultuados por regiões. Aqui no Brasil, os negros não tinham essa opção e nem tinham esse direito. Então, os quilombos se formaram e esses quilombos não podiam chegar e dizer para os negros fugir e bater a porta dele e dizer: você não entra porque você é negro Efon, é negro Jeje, é negro Banto, é negro da costa. Quanto mais negro tivesse no quilombo, mais o quilombo se fazia forte. E foi aí onde surgiu os primeiros pejis, que é a reunião de todas essas nações misturadas, Quetos, Jeje, Moçambique e Angola, para poder então se começar o candomblé falado, que se fala, começou dentro dos quilombos, reunindo esses negros. Bom, voltando à história da comida que nós estamos falando, e já de tudo isso que eu falei para vocês, do ponto de ligação, eu vou pedir a mãe Nancy que me traga aí a feijoada de ogum, para apresentar a vocês a feijoada do santo do Ogum. Esse é o prato oferecido ao orixá Ogum, o nosso orixá,
que representa a força, a forja. Esse prato aqui, ele sofreu, como eu estava falando logo no começo, influência. A história da feijoada no Brasil tem uma identidade cultural própria que sentiu a transformação e ela também sentiu a influência, porque não tinha como se preparar uma feijoada para Ogum com todas as especiarias que tinha e havia na África. Era luxo. Aliás, essa parte nem existia de dizer assim, vamos trazer tempero dos negros para os negros cozinhar a comida do santo deles. Isso nunca se passou pela cabeça de um branco, de um escravagista. Então, a culinária do negro africana sofreu a influência. E eles se adaptaram com o que tinham na terra Brasil. Na culinária africana não entra a farofa de mandioca. Ela é indígena. Mas na falta da farinha do inhame, que inhame nessa época não existia aqui no Brasil, depois de muito tempo foi que ele veio entrar aqui, e quando ele entrou chamado como inhame da costa. E aí foi que os negros voltaram, porque a feijoada verdadeira de Ogum, a que se coloca no PG, ela é servida apenas com carne de colchão de porco, o feijão preto, que já é uma adaptação, porque o feijão preto não é africano, e 3 rodas de inhame cozinhada. Esse é o falado feijão preto de Ogum. Esse feijão preto de Ogum veio para Casa Grande. Através de quem? Do senhorzinho, filho do patrão, do dono do engenho, que era criado por uma mucama de leite, ou chamadas também amas de leite, negras de cria. E nessa trajetória tem uma parte que é bem dolorosa nessa história, que quando a dona do engenho, a esposa do dono do engenho, chamado de Inhô, que seria na linguagem dos negros, senhor, engravidava, automaticamente o dono da Casa Grande preparava a sua senzala, uma negra robusta, de peitos fortes, está dando para escutar aqui direitinho? De peitos fortes e volumosos, que era essa negra quem ia alimentar, porque era inadmissível a senhora de engenho ser vista amamentando um filho. Ela seria vista como uma porca. E ela era pousuda demais para estar com o filho pendurado no peito. Então, era preparado. Se na senzala não tivesse uma negra robusta, de peitos volumosos, ela ia ser comprada na feira de escravos só para isso. Quando essa negra chegava, ela ia ser, a palavra certa é essa, estrupada por um negro reprodutor. Triste dele se ela não engravidasse, porque ele já seria trocado por outro. Porque a gravidez dela tinha que coincidir com a gravidez da dona do engenho, que quando dava luz ao rebento dela, automaticamente a negra também já estava dando ao seu. Aí entra a parte dolorosa dessa história, que se nesse exato momento houvesse outras negras na senzala, que pegasse o negrinho nascido daquela negra, ele seria amamentado e criado na senzala. Caso contrário, aquele negrinho nascido seria descartado, morto, porque o leite dele não poderia ser dividido com o do senhor de engenho. Isso é triste, isso é doloroso. E nosso povo, nosso ancestral, viveu isso, dá até um nó na garganta quando se fala. Mas é verdade, muitos negrinhos nascidos na senzala foram enterrados para o leite não ser dividido com o senhor do engenho, do filho do senhor de engenho. Esse filho do senhor de engenho, que era criada por essas amas de leite, também chamada de amas de cria, a função dessa negra era criar esse menino. Ele não podia levar queda, ele não podia chegar machucado, ele não podia chorar. E nesse tá chorando e tá aperreando dentro de casa, bota a negra para passear com o menino. Nesses passeios, criando, na trajetória de criação desse menino,
esse menininho foi bater na senzala. E lá ele descobriu o feijão preto de Ogum. Veja que eu não estou me referindo à feijoada, eu estou falando o feijão preto de Ogum. Lá ele se alimentou, junto com aquela negra, do feijão de Ogum. Mais tarde, quando ele cresceu e assumiu a casa grande, a chamada casa grande, a casa da fazenda, ou do engenho, ele sentiu falta dessa comida. E aí ele pedia as chamadas, carinhosamente chamada por eles, de Nhaiá. A mãe que me criou, a minha mãe de leite, era chamada de Iaiá. Iaiá, faz o feijão preto para a gente comer. Eu estou com saudade do feijão. Iaiá ia para o fogão fazer o feijão preto de Ogum. Mas o feijão preto de Ogum, feito por Iaiá, já não chegou à mesa dele como veio da senzala. Ele já sofreu a influência portuguesa de criação dele. Foi acrescentado a esse feijão preto a carne curada, a linguiça, que hoje nós chamamos de linguiça toscana, mas antigamente era linguiça curada, carnes nobres, o paio, que antes ela era feita no toicinho, passou a levar o paio, e quando ela chegou na mesa do senhor de engenho, ela já chegou com essa modificação, ela já chegou com esse acréscimo, essa riqueza e essa influência que na verdade é portuguesa. Todas essas carnes que eu estou falando bem do português. Os tropeiros usavam muito essas carnes nas viajadas que eles davam de país a país, fazendo intercâmbio. Bem, da mesa do senhor de engenho, ela passou a ser chamada de feijoada. Essa feijoada saiu da mesa do senhor de engenho e foi para os mercados livres. E aí já tem um outro contexto que eu vou dizer depois, explicar depois, de como se deu a saída dessa feijoada para os mercados. E dos mercados, propriamente dito, os restaurantes passaram a usufruir dessa comida e passaram a chamá-la hoje de comidas típicas da região, que rende um bom dinheiro, vale salientar. Uma coisa é comer a feijoada no mercado livre e outra coisa é comer ela no restaurante. É caríssima. Mas veja que todo esse intercâmbio e toda essa transformação está relacionada, a princípio, ao feijão preto de Ogum. Esse feijão preto de Ogum, que era arriado em súplica pela soltura, pela dor do chicote, pelo clamor do orixá, me ajudar, cuidar de mim, tomar conta dos meus, não ver os meus entes que eu sou obrigado a ver ser vendido na minha frente e eu não poder criá-lo, tem todo um sofrimento em cima dessa comida. Depois disso, ela sofre as influências de adaptação para o senhor de engenho, depois ela veio ao mercado e ela é abraçada pela elite nos grandes hotéis e nos grandes restaurantes de hoje em dia. Então, quando se fala da comida do orixá, se fala de toda uma cultura, de toda uma identidade, de toda uma transformação, de toda uma adaptação que ela sofreu aqui dentro do Brasil. Nossa comida de santo é considerada hoje, principalmente as mais famosas e tombadas, porque a gente tem dessas comidas tombada como o acarajé, é tombado pela cultura culinária da Bahia. Vamos falar de como essa comida chegou ao mercado. Sabe como foi que essa comida chegou ao mercado? Quando supostamente dizem que os negros foram libertos em 1888, lá pela Lei Áurea, esses negros foram libertos em multidões e não foi libertos assim a troca de revelia, não. Muitos senhores de engenho, escravagistas, demoraram a aceitar a pressão dos abolicionistas, que foi grande demais, e o Brasil foi um dos últimos países que acabou com a escravatura. Entendeu? E aí, vejam só, que essa quantidade toda de negro foi à rua. Os senhores de engenho, ainda precisando da mão de obra para tocar o engenho, não quis se submeter a pagar um salário ao negro. Como é que eu vou pagar um salário se você é meu, se eu lhe comprei, se você é peça minha? Porque negro era tratado como uma peça. Eu não lhe pago. Já está de bom tamanho você morar dentro do engenho, já está de bom tamanho você trabalhar e pagar a casa
e a comida que vai se alimentar aqui. Muitos negros não se submeteram e foram de cambadas soltos na rua. Então, imagine uma multidão de pessoas que não tinha profissão, estudo, casa, trabalho, mão de obra, de que era que esse povo ia se alimentar, de que era que esse povo ia sobreviver. Foi daí que surgiu as nossas favelas. Esse povo foi invadindo morros e morros e morros e morros e morros, e as favelas hoje estão aí, começaram pela a cultura negra, a Rocinha e outras favelas. Todas foram formadas por pessoas negras. Esses negros foram à rua. Eles precisavam vender alguma coisa, sair de alguma coisa, sobreviver de alguma coisa. E daí saiu a maior mão de obra, que até hoje pode ser chamada de mão de obra escrava, porque a escravatura não acabou para negro. Daí saiu empregada doméstica, daí saiu auxiliar de pedreiro, daí saiu o lixeiro, daí saiu a classe inferior, na sua maioria, é formada por essas pessoas. Todas as rebelias entregues, sem documento, sem eira e sem nem beira. O que foi que deu e reuniu, deu identidade a esses povos, a esses negros, toda essa quantidade de gente, soltos da revelia, é onde entra a personalidade e a força marcante do candomblé, que era o espaço onde reunia todos esses negros libertos para ainda cultuar o seu santo, para ainda manter viva a sua identidade negra, para um reencontro de pessoas a pessoa. Era nos candomblés que dizia assim: você é negro liberto, engenho tal, você não viu lá, fulana de tal, assim, uma negra, que tinha um defeito, que não sei o que, papapá, que faltava um dedo dela, que foi bonito, eu sei quem ela é minha avó, vocês sabem onde ela mora. Esse resgate todo de família deu-se dentro das casas de santo. É por isso que as casas de santo hoje são chamadas de quilombo urbanos, casa de resistência, casa de manter tradição. Tudo isso que eu estou falando faz parte de todo o tema e da importância dessa comida, que foi ela quem reuniu, ela quem trouxe todo esse tema, que está uma coisa coligada à outra. Bom, vamos falar da parte que eu falei que estava faltando, que foi como essa comida chegou ao mercado. Como foi que a comida de santo saiu do Peji para chegar ao mercado? Surgiu a necessidade desses negros libertos, sem uma mão de obra, de ter que fazer a obrigação para o santo, de ter que se recolher para ser orixá. A princípio, a proposta era essa. Aí a orixá, ou o pai de santo, ou a mãe de santo, o zelador da casa, foi aos pés do orixá, e nesse ponto nós temos um orixá que se identificou assim, deu um respaldo de abraçar esse povo, que foi o nosso orixá Iansã, que também é considerada o orixá dos mercados. O dono das vielas de mercado é Exu, mas a dona do espaço que se diz respeito a mercado é Iansã. Foi Iansã quem liberou lá de dentro o acará. Mãe, assim, por favor, me dê o acará. O acará é um bolo de feijão frito no azeite de dendê. Ó, isso aqui é o acará. Na África, isso aqui, acará, se chama, a tradução dele quer dizer bolo de fogo. Uma comida pertencente a Iansã. Iansã pegou o acará dela e disse, liberou lá de dentro do Peji, não o acarajé que foi para ela, mas o ato de eu liberar uma comida minha para que você, minha filha, ganhe dinheiro para poder lhe dar o respaldo e fazer o santo. Foi Iansã a primordial, a primeira de todas que fez isso. E dela veio todos os outros orixás que deram seu consentimento. Mas, enfim, esse acarajé, esse acará, chamado bolinho de fogo, veio para ser vendido nos mercados pelas pessoas que precisavam de fazer o santo. Isso deu tão certo que essas pessoas pediram a Iansã para se manter vendendo o acarajé com a permissão dela. E daí o acarajé ganhou as ruas em um contexto
de situação que hoje ele é tombado pelo patrimônio cultural da Bahia. E quando é que ele passa a ser e ser chamado de acarajé? Quando ele sofre a modificação de receber o recheio. Porque até então, do jeito que ele está aqui, ele se chama acará. É errado quando o filho de santo diz assim, eu vou oferecer um acarajé para Inhansã. Ele está errado quando ele diz isso. O certo é ele abrir a boca para dizer, eu vou ofertar um acará para Inhansã. Porque o acarajé é esse que a gente conhece na rua, que sofre a influência de receber o recheio. Ele passa a ser chamado de jé, que é comida, recheio, e aí ele leva o nome de acarajé. Foi assim que saiu a comida do Pegi para vir ter o respaldo nos mercados. E dali, como o acarajé deu certo, os restaurantes, os poderosos, se apossaram da ideia, da receita e da comida para hoje ele ter o sucesso que tem. Bom, a comida que a gente está passando hoje para vocês traz na sua influência, como eu já falei, a culinária portuguesa, a culinária indígena, a essência de um povo, a luta de um povo, a raça de um povo. E ela se dá, na sua importância, em 3 fases. Na primeira fase, a ligação do ser humano com os orixás. Na segunda fase, ela alimenta o corpo e a alma e traz a importância e o respaldo do viver. São muitas baianas de acarajé que fizeram suas obrigações, pagaram seus aluguéis, conseguiram comprar sua primeira casa, formaram seus filhos em uma faculdade. Cada filho desse tem seu bom carro e tem sua casa sobre a venda do acarajé. A importância. E em terceira fase, para concluir a comida de santo, ela traz o resgate cultural para vir hoje se estabelecer em um país e deixar sua marca registrada. Ela também, para nós de candomblé, para nós de santo, dá um sentido de ironia. É verdade, viu? Nós, zeladores de santo, às vezes nos sentimos por cima da carne seca. Quando muitas vezes as pessoas abrem a boca e dizem assim, na minha casa não entra candomblé. Na minha casa eu não quero nem ouvir falar de orixá, de santo, de macumba. E esquece que para que isso realmente seja feito assim, e que realmente isso aconteça, ela tem que fazer toda uma análise de contexto de vida dela e abolir da entrada da casa dela o vatapá, o caruru, o munguzá, a cocada, o acarajé, a feijoada, o sururu, o marisco, o peixe de coco, a muqueca. É comida africana, é hipocrisia você dizer que dentro da sua casa não entra o candomblé e não entra tradições africanas, quando você bota na sua mesa uma feijoada para ser servida. Porque ali tem um resgate, ali tem uma cultura, ali tem uma identidade. E, ironicamente, essas pessoas nem sabem o que dizem, nem sabem o que falam. E a gente de cá tem um respaldo do estou me divertindo com isso. Com esse pobre coitado dizendo que candomblé não entra na casa dele. E quando faz o aniversário do filho, ou o aniversário da filha, serve um bobó, serve um acarajé. E coitado não sabe que está propagando, trazendo a nossa comida de santo para dentro da casa dele e se beneficiando da comida dos orixás. Não é bonito isso? Não é irônico isso? De cá, gente, eu vou dizer que o ego sobe, né? E você fala tanto em mim, fala tanto da minha religião, fala tanto do meu orixá, que está se beneficiando da comida do meu orixá, do que é sagrado. Para nós, a nossa comida é sagrada. Eu quero que vocês absorvam no final uma história chamada conhecimento. Vocês vão viajar, vão para algum lugar, vão tirar férias e de repente vocês vão para um restaurante e está lá um prato típico que é um acarajé, ou que é uma feijoada, ou um xixim, ou um vatapá, ou um caruru. Automaticamente vocês vão se lembrar de Pai Silvio, que disse, olha, eu não estou comendo uma comida típica.
Eu estou comendo uma comida que representa um contexto enorme de pontos e que o principal deles é a ancestralidade, é o que ficou dos nossos negros, dos nossos ancestrais, que foi ensinado. Lembrando que o candomblé, negro não tinha direito a escrever e não sabia anotar a receita de um acarajé para deixar para outro. Então o nosso candomblé e nossa religião foi feito a ferro, a finco, a fogo e a resistência, porque ela foi passada na oratória. Quantos negros analfabetos não sabiam escrever, mas sabiam falar? Olha, é assim que é feito, é assim que é dito, é assim que é assim. Não sabia escrever a receita e tudo dentro da prática era passado na oratória. E assim a nossa comida ganhou. Nossa comida hoje ela pode ser considerada, sabe como? Vou dizer a você, um estrangeiro que entrou num país, sofreu todo um processo de vida naquele país, recebeu influência e depois ele recebeu o green card dele. Nossa comida brasileira hoje, ela é um green card, ela é nossa, com adaptações, mas ela é nossa. A culinária africana, ela tem sua própria identidade viva dentro desse país. E isso é o que é bonito dentro do respaldo dessa comida, porque ela serviu de alimento para o corpo, serve de alimento para o corpo, serve para alimento do espírito, ela serve para a oração, ela serve para a devoção, ela serve para a feitura, ela serve para o alimento, ela serve para o ganhar dinheiro e ela serve para o sustentar os poderosos. Então, quando vocês forem comer uma comida de santo, vocês vão dizer, olha, pai, eu não estou só comendo um acarajé, eu não estou só comendo uma feijoada, estou lembrando aquele Pai Seu que essa comida aqui tem todo um contexto, tem toda uma história, tem toda uma identidade chamada afro-brasileira. É nossa, de orgulho nosso. Se isso já deu para absorver alguma coisa, que a minha intenção é dentro desse nigé, que é a comida, vocês terem o que eu passei para vocês, que é a importância, a influência e todo um resgate cultural, ancestral, que essa comida traz dentro do Brasil. Eu só queria agora pedir a vocês que, em louvação à dona da casa, a rainha dos mercados, a mãe do orixá, que nos deu... Cadê minha filha que toca B? Está onde, minha filha Selma? Toca aqui um ABzinho para mim. Eu vou pedir, em nome dos Deca, dos Tios que tombaram de eternidade, Olorum, Olorum, Moçapo, Mabel, Santíssimo Sacramento das Águas Encantadas do Outro Mundo, que no dia de hoje, essa palestra, esse evento, esse fortalecimento se una, que o Orixá, os Deca, nossos tios, nossos herdeiros, nossos antepassados, traga paz, saúde, fé, conforto, felicidade para todos vocês. E para Rio e a Messanque de Muluque, Cacau, de Mulu, Murigama, Funigama de Balé. E para Rio e a Tucumachê. Que ela traga e abençoe para vocês o dia de hoje esse alimento, que esse alimento com todo... Lembrem-se que esse alimento é uma devoção e é uma reza. Mesmo aqui comendo, que ele foi feito dentro dos fundamentos religiosos, se alguém comer ele fazendo um pedido, vai alcançar aquilo que quer se tiver a sintonia, porque essa casa é santa e dentro dela se respira santo por onde vocês passam. Vai que vocês sejam escutados por um deles e recebem o pedido do que estão pedindo. Então, Eparreu é a Messã, mãe da minha cabeça, dona da minha vida, rainha do meu destino, mãe dos meus filhos, dona do meu axé, que cubra todos vocês de paz, saúde e felicidade nos dias de hoje. Eparreu é a Messã.
Eu juro pelo céu, eu juro pelo céu, olha, amarelo, olha, para mim está de bom tamanho e que agora eu vou servir para vocês a comida de santo, em primeiro ponto em degustação, e depois vou servir para vocês uma feijoada e não feijão de uva. Fica esse prato pronto. E dentro do sorteio, 1, 2, 3 já. Olgan, fique à vontade. Vocês sirvam-se à vontade na mesa e podem degustar do que vocês quiserem. Amei tudo, né? Veio a casa toda, amei, me apresentou tudo, estou maravilhada. Né? Só o que eu tenho a dizer é agradecimento, amei. Agora, eu vivi a culinária africana há muitos anos, do Rio de Janeiro. Eu e a minha mãe trabalhamos muito em casa de candomblé, no Rio. Boa tarde, eu sou Soraya, estou aqui como visitante na casa de Pai Silvio. Vim ter essa aula, né, muito importante sobre a cultura, sobre a religião, toda a parte da alimentação da África que veio ao Brasil. E a importância desse tipo de palestra é manter viva tanto essa cultura como esses ensinamentos dessa religião, né, que passa por fases tão difíceis desde que chegou ao Brasil, né? E é muito importante, muito interessante, principalmente para pessoas que não são iniciadas na religião, conhecerem, né, e ter esse conhecimento. Foi muito interessante, o Pai Silvio sempre muito eloquente, e é isso. Acredito que nas próximas, todos, independente de serem da religião ou não, estão convidados para conhecer mais essa cultura e essa religião. Aqui eu estou agradecendo a Pai Silvio pela importância que ele deu para o nosso candomblé, fazendo essa live, a importância da culinária africana, onde todos participaram e ele preparou delicadamente e fez as explicações e demonstrou o conhecimento e a história da nossa religião e dos escravos que vieram da África para cá. E fez a junção entre África e o candomblé, África e o Brasil perante a nossa religião. Meu nome é Assis, Francisco de Assis Cavalcante da Silva, sou conhecido pelo nome de iniciado de Assis Olofefé, sou iniciado há 17 anos para o Orixá Inhansã e sou babá quequerê do Ilê Axé Obaganju e do Ilê Axé Iamia Conlea Coloiá, ambos aqui em Paulista. E estou no momento como vice-presidente da Unegro Paulista. Eu venho de público, né, agradecer ao convite de Pai Silvio, de Oyatobu Machê, para participar dessa verdadeira aula de
reintegração, de reaprendizagem, retroalimentação com nossa ancestralidade e nosso legado, tanto mítico, certo, como de preservação de nossa cultura negra, cultura que é apagada sistematicamente, historicamente, desde que os negros vieram raptados da África para cá. E mais uma vez, palma e parrei, que só podia vir de uma pessoa de Ançã a força das palavras e o acolhimento. Que assim seja, chefe.